Quero agora o Renato falando sobre o pênalti desperdiçado, perdido pelo atacante Luizito Soares. A gente treina todos os nossos batedores, tanto é que na pré-eleição eu sempre designo 3 ou 4 jogadores para eles conversarem dentro do campo, trocarem ideias, quem tiver com uma confiança maior pode bater. E o Soares está sempre com confiança. Todos eles têm treinado bem durante a semana. Vão continuar treinando, mas muitas vezes tem que o treinador conversar com o outro jogador, entendeu? Mas esse tipo de conversa é no vestiário, entendeu? Não vou falar em público, mas o que a comissão técnica e eu podemos fazer durante a semana a gente faz, que é todos os dias treino pênalti, entendeu? Todos eles. Na hora de bater é com eles. Então, vamos conversar, eu tenho certeza que vai começar a melhorar, porque, que eu falei, treinar eles treinam. Daqui a pouco, não só as oportunidades que a gente tem conseguido, não tem convertido a gol, agora com pênalti também, mas daqui a pouco ela começa a entrar. Até porque ninguém discute a qualidade do Soares. Bom, ontem quero propor um debate, uma análise maior do que só a questão dos pênaltis, que é apenas um capítulo desta passagem do Soares pelo Grêmio. Que do ponto de vista fora de campo, todo mundo já sabe e reconhece o quanto ele é gigante e o quanto ele fez crescer a gestão do presidente Alberto Guerra. Na venda de camisa, no quadro social especialmente, no tamanho do Grêmio como clube. O Grêmio vai jogar hoje e é o clube que contratou o Soares, uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro, isso é inquestionável. Agora eu quero avaliar aqui o Soares dentro de campo. Ele tem 16 jogos e 11 gols. Mas isso não diz tudo sobre esta passagem do Soares pelo Grêmio. Nem do ponto de vista positivo nem negativo. Porque há um envolvimento dele dentro de campo muito positivo, muito saudável. Ele faz o time e os jogadores quererem se esforçar mais. Isso é comum no futebol. Se tu tem um gênio, alguém tão protagonista do teu lado, tu quer jogar bem para que esse cara te reconheça também como um jogador capaz. E a participação do Soares, o toque de primeira, a inteligência, o fato dele estar à frente meio segundo dos demais, tudo isso é visível. Mas eu não vou também deixar de criticar o Soares por lances desperdiçados. Não estou nem falando do jogo de ontem. Cobrar 4 pênaltis e errar 3 é inaceitável. Para o Soares, para o Messi, para o Alemão, para o Diego Souza, para qualquer jogador. É inaceitável. E que ele não está passando por uma boa fase técnica também é visível. O Soares, na minha opinião, não é esse o Soares de agora. Só que eu pondero. A exigência tende a aumentar em oitavas de Copa do Brasil daí para frente e no Campeonato Brasileiro, César. Ontem o Soares bateu 5 pênaltis. Isso, porque tem o da sequência contra o Ipiranga. É curioso isso. Ele bateu 5 pênaltis. Os 2 que ele acertou foram fundamentais. Os que ele errou não foram. Mas isso aí, mas é muito louco isso. Não vou passar pano, não vou passar pano. Para mim ele não tem que bater mais o pé, não vou passar pano. Só que é maluco. Eu acho que o pênalti é um detalhe dessa avaliação, maluco, né? E eu acho que é um detalhe. Ontem o Soares tem... Mas não pode bater, em tese não poderia bater, né? Ontem, eu acho que não precisa bater. Mas eu vou dizer, não precisa, o histórico dele de pênaltis não é esse, tá? Ele tá fora da casinha em pênaltis. Ele, como batedor de pênalti, ele nunca foi 100%, porque ninguém era. Mas o aproveitamento dele, histórico, é muito bom. Só que o futebol é o momento. Ele mesmo vai tomar Só que iniciativa. Ontem tem uma cena, tá? Tem uma cena ontem. São 2 cenas que eu separo assim, mas uma especialmente. Quando acaba o jogo, o banco de reservas do Grêmio entra... O Renato abraça ele. E o Renato vai nele. Na verdade, o Renato não vai. O Renato está indo em direção ao meio do campo. Sim. E ele está no meio do campo. Não sei se o Renato vai propositalmente nele. Ele está enlouquecido, cara. Ele já tinha posto e dado soco no chão. Sim. E aí ele vai e o Renato diz pra ele, calma, tu vê claramente o Renato tá dizendo, calma, cara, isso é assim. O Renato abraça ele e ele mexe a camisa, ele tá enlouquecido. Tá, mas aí nós estamos falando do Soares. Eu queria a avaliação de vocês, o Soares, o desempenho dele, Mas é exatamente isso que eu quero dizer. Eu acho que nem ele entende. Porque tecnicamente... Tu estás falando de como ele reage. Eu quero a tua avaliação do desempenho dele. Aí que tá. Eu acho que nem ele está conseguindo entender. E a tua avaliação, eu quero? Não é a dele, eu quero a tua. Tá, mas eu vou terminar a frase. Nem ele consegue entender como ele está ajudando o processo do Grêmio dentro do campo. Ele tem erros técnicos ontem. Tem um lance no primeiro tempo que ele tenta dar uma cavadinha no goleiro, pega mal, o goleiro pega. Tem o gol no segundo tempo que ele chuta firme, o goleiro faz um milagre embaixo. Só que ele joga tanto pro time que quando ele se critica como ele se criticou, ele não está entendendo o que ele está fazendo pro time. Por quê?
O Grêmio muda de patamar técnico, estou falando dentro do campo, e de patamar tático, graças a ele. Mas, Qual é o pior jogo do Grêmio nos últimos tempos? Mas eu acho que nós estamos discutindo coisas diferentes. Não tô discutindo. Você está discutindo a importância Não, do Luiz Soares não, no time. Nós eu estamos tô discutindo falando, ele como finalizador. não tô falando isso. O Meneghetti não falou como finalizador, falou tecnicamente dentro do jogo. Ou só finalização tá perguntando? Ribeiro, desempenho dele. se ele tá contribuindo pro time ganhar mesmo sendo fazendo gol, ele tá bem. Ele tá bem. O que eu quero dizer é o seguinte, qual foi o pior jogo do Grêmio nesses últimos aí, pega 15 jogos, qual é o pior jogo do Grêmio? Depende. O pior jogo do Grêmio é contra o ABC, que ele não jogou. O pior jogo do Não, eu Grêmio... acho que é contra o Ipiranga lá. Tá. Especialmente no segundo tempo. Que ele também Eu não não jogou. concordo jogou. contigo. Hã? Não concordo Lá ele contigo. jogou, lá ele Lá jogou. jogou? Lá ele Lá jogou contra o Ipiranga lá, no segundo tempo. O primeiro tempo o Grêmio, o primeiro tempo o Grêmio podia ter Sim, matado no o jogo. segundo tempo o Grêmio Inclusive era pra tem ter o pênalti perdido por dele. 3. Tem o pênalti dele, não tem? Os piores desempenhos do Grêmio na temporada foram com o segundo tempo contra o Juventude de Caxias do Sul e o segundo tempo contra o Ipiranga em Erechim. Tá, mas e aí, Soares, Ribeiro? Vamos analisar o Soares. É que assim, ó, eu assim, respeito todas as opiniões, só que eu não vou, porque é o Soares. Porque se o Grêmio contratar o Messi, eu vou dizer o impacto que isso vai ter fora de campo, mas vou avaliar o rendimento do Messi dentro do campo. E o Soares é um grande jogador, de novo. Tudo que ele fez, já fez pelo Grêmio, é um negócio impressionante. O que ele agregou ao Clube Grêmio. Dentro de campo, neste recorte, eu não estou avaliando todos os jogos, porque ele começou de forma avassaladora. Nestes últimos jogos, na minha opinião, ele não está sendo o Soares que a gente espera. Essa é uma bronca que eu já tenho com o César em alguns programas, tá? Porque eu sei que é difícil, tá? Porque normalmente o cara que está nos assistindo, o torcedor do Grêmio, ele não consegue separar isso. E eu entendo. Claro. Não tem problema nenhum. Para ele, nós estamos criticando o grande Luizito Soares. Não, mas tem e muita não é gente. isso. Tem Como muito se não torcedor- pudesse criticar o grande Não, ou o não, pequeno. não, mas tem muito torcedor do Grêmio que critica Tá, e que pois acha que ele está num mau momento. mas não é nem Talvez isso. queira o Diego Souza. Não é nem de volta. isso. Não, mas daí não, César. Não. Não, eu tô falando do torcedor. Aí tu tá desqualificando Ontem- quem critica. Talvez queira o jogo. Aí não. Ontem. Eu tô falando do Soares, independente Tá? de quem Eu tem. tô falando ontem, teve muita gente dizendo, o Diego Souza faria. Não, é que mas daí tu te critica, aí tu tá desqualificando quem não pode criticar o Soares, como se o Soares fosse um jogador. Não tem jogador que não possa ser criticado. Eu vou dizer Mas uma eu coisa. não O Zico foi criticado. Ribeiro, eu não O tô- Zico foi criticado. O Soares pode mais do que está fazendo e já fez no Grêmio mais É do que ele isso está aí, fazendo. é isso. Só que o Soares não está jogando mal. O Soares tem mas sido assim, importante dentro do processo, eu vou dentro falar do campo. por mim. A minha opinião a respeito desse recorte do Soares. Eu concordo com tudo que você disser, faz o time jogar. Até vou dizer, ontem eu estou colocando uma vírgula que ontem ele foi prejudicado, Também porque o Vinha e o Cristaldo não ajudaram ele. Então isso prejudicou, inclusive, o fato dele colaborar e muito com o time. Eu não estou discutindo isso. Eu estou discutindo isso, que a principal valência do Soares é a finalização. E nesse quesito de finalização, ele não vive um bom momento. Eu não sei por que tanto eu para não mim fico isso aí olhando tá pra essa óbvio. crítica. Sabe quem é que mais sabe isso? Ele. É. Ele sabe que ele está mal na finalização.